Olá, começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira os destaques de hoje. Campanha Nacional pela Dignidade dos Honorários Advocatícios ganha adesão de seccionais da OAB. Nós queremos expandir pelo Brasil todo, buscando exatamente o apoio das OABs nos estados a esta campanha, que é uma campanha que visa a valorização dos honorários profissionais dos advogados. Supremo convoca audiência pública para debater a ação da Ordem sobre o financiamento de campanhas políticas. A designação da audiência pelo ministro relator é uma importante vitória, um passo significativo nesta luta por eleições limpas em nosso país que discuta o financiamento de campanha eleitoral. Lideranças indígenas pedem o apoio da OAB contra a PEC da demarcação de terras em tramitação no Congresso. O objetivo da OAB, da comissão, é ajudar, é contribuir com esta luta, que é a luta dos povos indígenas, dos povos indígenas. Professores e estudantes comentam inclusão de questões de filosofia do direito no exame de ordem. Ela vai ter uma sensibilidade maior para as questões, por assim dizer, humanas e sociais. Ele vai ter uma maior possibilidade de enfrentar isso com uma certa distância para um tecnicismo que é, muitas vezes, alienador. E ainda, Conselho Federal homenageia a advogada de 71 anos, aprovada na prova da OAB. Você tem que estudar sempre. Cabeça aberta é ótimo. E você ter contato com os jovens é maravilhoso. Você vê tudo isso e muito mais a partir de agora. A campanha nacional pela dignidade dos honorários advocatícios lançada pelo Conselho Federal da OAB vem ganhando a adesão de seccionais da Ordem por todo o país. O objetivo é demonstrar à magistratura e a toda a advocacia o valor que tem a fixação justa da verba honorária, fortalecendo assim a própria democracia, já que o advogado representa o cidadão em juízo e, portanto, deve ser valorizado e reconhecido na sua atividade profissional. Os honorários advocatícios são verbas indispensáveis ao sustento do advogado, mas apesar da importância, é comum que magistrados fixem valores aviltantes. O presidente da Comissão de Honorários da OAB do Distrito Federal já passou por uma situação constrangedora. Infelizmente tem um exemplo meu próprio, numa causa de busca e apreensão de um veículo, de um banco, que esse processo ficou em curso quase 6 anos e foi extinto por leniência do banco, que ficou na inércia. O juiz extinguiu, no primeiro momento esqueceu dos honorários, nós entramos com recurso de embargo de declaração, a juíza falou, mesmo, esqueci, arbítrio de R$50. Nós entendemos aquilo uma agressão, recorremos ao tribunal, o tribunal proveu a apelação e, para nossa surpresa, reformou a sentença de R$50 para R$200, de um processo que estava em curso mais ou menos há 6 anos. Essa parametrização muito reduzida é ruim até para o próprio judiciário, porque cria aventureiros com demandas, às vezes, temerárias. Então, ou seja, dá mais serviço para o judiciário, porque o cidadão, entre aspas, não tem nada a perder. É um sentimento realmente de desprezo que a gente sente, de falta de reconhecimento do trabalho, porque, mal ou bem, a justiça só existe por conta dos advogados. A justiça é incrementada com teses novas, com resultados, com buscas interessantes, com a produção da justiça, pelo trabalho dos advogados. Só que na hora do arbitrar honorário de sucumbência, quer me parecer que os juízes ou competem, às vezes, com os advogados, ou entendem que talvez não mereçam tanto e acabam por agir de forma, no nosso entender, equivocada. Para que casos como esses deixem de acontecer, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha nacional pela dignidade dos honorários. Atualmente nós temos visto um problema muito sério no que diz respeito à fixação da verba honorária sucumbencial e também temos visto problemas bastante significativos no que diz respeito à própria contratação de honorários. Nós temos que conscientizar a própria sociedade, os clientes dos advogados, da necessidade de respeitar esta contratação, porque na medida que se valoriza o trabalho do profissional advogado, se está valorizando, todos nós sabemos, a própria sociedade e a própria cidadania. Mas é uma forma efetiva que o Conselho Federal da OAB tem de fato trabalhar num tema que é um tema tão caro, tão importante para todos nós advogados no país. O grupo de trabalho à frente da campanha e coordenado pelo vice-presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, vai contar principalmente com o apoio das seccionais.
Nós pretendemos, ao longo dos próximos tempos agora, com a participação das seccionais, esse tema será colocado ao Colégio de Presidentes, nós estaremos submetendo ao Colégio de Presidentes e, na medida que venha a ser aprovado, nós estaremos visitando todas as seccionais do país com uma verdadeira caravana em defesa da dignidade dos honorários profissionais dos advogados, com audiências públicas, estabelecendo e abrindo para a participação direta dos advogados, para que nós possamos ter exatamente a denúncia dos colegas advogados naqueles temas que efetivamente sejam importantes, sejam relevantes no que diz respeito à valorização da verba honorária. E também, a partir destas denúncias que possamos colher a partir das audiências públicas, nós estaremos interagindo diretamente com os tribunais, diretamente com os magistrados, juntamente com as seccionais da OAB. É essencial o envolvimento das seccionais, é essencial também que as comissões de prerrogativas locais, né, nos auxiliem, inclusive no diagnóstico, né, dos principais casos de aviltamentos honorários, e com esse apoio e também com o apoio da Rede Nacional de Prevenção e de apoio à violação das prerrogativas, nós vamos dar efetividade a esse movimento. Realização de palestras, né, realizações de eventos e chamar a sociedade local, chamar os operadores jurídicos locais, conscientizá-los da importância da valorização dos honorários advocatícios. Honorários esses que têm que ser respeitados, honorários que o seu aviltamento, tanto pelas autoridades como pelos próprios clientes, né, ele afronta a dignidade da profissão, afronta, em última instância, inclusive a própria liberdade profissional do advogado. E a partir disso, uma série de outras questões que estão, inclusive, sendo já encaminhadas, como, por exemplo, a atuação, né, da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas no que diz com as demandas que envolvem honorários de sucumbência. Dependendo da situação do processo, estando ele, por exemplo, nos tribunais superiores, nós estamos enviando correspondência assinada pelo presidente do Conselho Federal e por mim, fazendo uma série de considerações para que os magistrados repensem os critérios que têm utilizado na fixação dos honorários. E quando as demandas estão ainda em primeiro grau ou nos tribunais de justiça, ou na Justiça do Trabalho, remetendo para as seccionais para que elas deem este encaminhamento. As seccionais do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e do Distrito Federal já aderiram à campanha nacional pela dignidade dos honorários. Nós queremos expandir pelo Brasil todo, buscando exatamente o apoio das OABs nos estados a esta campanha, que é uma campanha que visa a valorização dos honorários profissionais dos advogados, né? O presidente Marcos Vinícius, quando criou este grupo, que hoje tem o envolvimento da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, da Escola Nacional da Advocacia e da Ouvidoria Geral de Honorários, exatamente teve em mente a ideia de que nós temos que, de uma forma muito objetiva agora, pontuarmos a defesa da fixação de honorários sucumbenciais, da contratação dos honorários advocatícios, buscando demonstrar à sociedade a necessidade de termos efetivamente um respeito à verba honorária, né? A verba honorária tem caráter alimentar para o advogado precisa ter o respeito efetivo sobre esta verba honorária, porque isto é o que efetivamente traduz na valorização do profissional advogado, né? Advogado respeitado, cidadão valorizado. Esse é o nosso lema, este é o lema da gestão e, portanto, honorários advocatícios são fundamentais para este trabalho que o Conselho Federal da Ordem tem desenvolvido. A OAB Nacional lança um importante movimento por honorários dignos em todo o país. O sistema OAB estará empenhado não apenas na habilitação, na assistência a cada colega advogado que necessitar do braço forte da OAB para defender os honorários dos advogados, para impedir que haja o aviltamento da profissão, como também criamos a ouvidoria dos honorários, uma forma simples, através do site do Conselho Federal da OAB, de que cada advogado poderá postular junto ao Conselho Federal este apoio de nossa entidade. Iremos lançar uma campanha
campanha de convencimento dos magistrados sobre a importância de pagamento de honorários dignos, porque sem esta proteção, esta valorização do advogado, a cidadania é que sai perdedora, porque só teremos o Estado de Direito, o devido processo legal efetivamente respeitados com advogados valorizados. E a seguir, Supremo convoca audiência pública para debater a ação da ordem sobre o financiamento de campanhas políticas. E ainda, a AGU e Ministério da Justiça elogiam iniciativa da OAB em promover seminários sobre transparência. O Supremo Tribunal Federal fará uma audiência pública para debater o modelo de financiamento de campanhas eleitorais vigente no país. A audiência foi convocada a partir da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, na qual a OAB questiona diversos preceitos da Lei Orgânica dos Partidos e da Lei das Eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as doações para campanhas das eleições de 2012 para candidatos a prefeito e vereador somaram apenas no primeiro turno mais de 3,5 bilhões de reais. A Ordem dos Advogados do Brasil questiona no STF a constitucionalidade de normas que permitem o financiamento privado nas campanhas eleitorais. O relator da ADIM, ministro Luiz Fux, convocou a audiência pública para aprofundar o debate sobre o tema. As expectativas que a Ordem dos Advogados tem com relação a esse tema são as melhores possíveis, né? Nós, inclusive, esperamos, a partir agora dessa determinação de uma audiência pública que é chamada pelo ministro Luiz Fux no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós esperamos que até o final do ano este processo, essa ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem, seja efetivamente julgada para que nós possamos ter a validade exatamente desta situação, se julgada a inconstitucionalidade da lei, para o próximo pleito eleitoral. Entre os dias 17 e 24 de junho, especialistas, cientistas políticos, juristas, membros da classe política e entidades da sociedade civil organizada vão falar sobre o financiamento de campanhas eleitorais. A discussão irá tratar das vantagens e desvantagens do atual modelo de financiamento e vai ajudar a Corte a examinar os questionamentos da ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O tema do financiamento democrático das campanhas eleitorais é muito importante, é essencial para a democracia brasileira. Sem dúvida alguma, não se pode combater a corrupção na administração pública sem se verificar o que está acontecendo no financiamento das campanhas eleitorais. Boa parte da corrupção na administração surge com a relação incestuosa, uma relação imprópria, indevida, de empresas financiando candidatos no período eleitoral. É preciso, portanto, um olhar atento a esta matéria, por isso que a OAB propôs uma ação no Supremo Tribunal Federal para que esse tema viesse à tona, e a audiência pública, como designada pelo ministro relator, vai ser um momento importante para que a sociedade possa expressar as suas opiniões. O Supremo Tribunal Federal estará ampliando o debate, né, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo partidos políticos. Isso é fundamental, isso é importante para a própria Corte formar o seu convencimento, né? A Ordem dos Advogados, ela tem, com relação a esta ação direta de inconstitucionalidade, o propósito de trazer uma maior igualdade no pleito eleitoral. Quando nós propusemos a inconstitucionalidade da possibilidade de empresas, pessoas jurídicas, fomentarem o processo eleitoral, das pessoas jurídicas efetivamente aplicarem e de alguma maneira estarem participando diretamente do processo eleitoral com o financiamento das campanhas, nós queremos exatamente esta situação de maior igualdade. Nós entendemos que, se respeitarmos o princípio um homem, um voto, nós estaremos trazendo para a democracia um avanço, traremos para o próprio processo eleitoral uma situação muito maior no sentido de igualdade.
Pessoas jurídicas e físicas com conhecimento no tema e que queiram participar da audiência pública podem se inscrever até o dia 10 de maio. Os requerimentos de participação devem ser encaminhados para o e-mail financiamentodecampanhas@stf.jus.br. A audiência pública ela é importante para que a sociedade possa efetivamente, de forma direta, participar de uma maneira objetiva e levando, como disse, para a Corte, né, para o Supremo Tribunal Federal, a sua visão e trazendo para a Corte, na medida que nós tenhamos uma participação real da sociedade, uma participação qualificada da sociedade civil organizada, a sua visão, para que a Corte possa saber e entender também a visão da sociedade num tema que é tão importante quanto este. E por isso que a Ordem dos Advogados tem trabalhado no tema do financiamento democrático de campanha, porque entendemos que este é o melhor projeto que nós poderíamos ter hoje para o processo eleitoral. A designação da audiência pelo ministro relator é uma importante vitória, um passo significativo nesta luta por eleições limpas em nosso país que discuta o financiamento de campanha eleitoral. Como também faz parte desse momento o ato público realizado na OAB, presentes todos os conselheiros federais, diversos presidentes seccionais, com mais de 50 entidades da sociedade civil aqui na sede da OAB Federal, para que pudéssemos externar à sociedade e ao Congresso Nacional o apoio e a exigência da sociedade por uma reforma política que realmente construa eleições limpas no Brasil. E o Conselho Federal da OAB irá promover no próximo mês o seminário Por um Brasil Transparente. O evento será realizado para discutir a Lei de Acesso à Informação e para comemorar os 4 anos da Lei da Transparência. A iniciativa foi elogiada pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Justiça. Na reunião com os representantes do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União, o presidente Marcos Vinícius Furtado falou sobre a iniciativa da OAB em promover, no próximo dia 22 de maio, o Seminário por um Brasil Transparente. O evento vai discutir os resultados da lei que obriga a União, estados e municípios a disponibilizarem dados de gastos com o orçamento público. A atitude do Conselho Federal da Ordem foi elogiada pelos representantes do Ministério e da AGU. Achei uma iniciativa muito importante do atual presidente. Inclusive, parabenizei o presidente por essa iniciativa. Eu acho que a OAB, com esse seminário e com essa intenção de aplicar a lei de acesso à informação e a lei da transparência, ela, na verdade, traz um novo rumo, inova, de suma importância. Eu achei muito, muito importante. Primeiramente, eu acho que é importante nós elogiarmos a iniciativa do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados, né, em criar uma câmara, né, temática sobre o assunto e buscar a implantação. Né, nós vemos isso como um sinal de uma gestão transparente, uma gestão que efetivamente dá ao cidadão a ter informações de um órgão de tamanha importância que é a OAB. Na ocasião, o presidente nacional da OAB convidou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Rage, para participarem do Seminário por um Brasil Transparente. Tanto a AGU como o Ministério da Justiça se disponibilizaram a auxiliar a Ordem na aplicação das leis de transparência e acesso à informação no âmbito da entidade. A nossa iniciativa de vir aqui é de alguma forma auxiliar, mas sempre atento ao respeito à autonomia da Ordem dos Advogados, à autonomia das entidades de classe. Né? A intenção, efetivamente, do governo é de auxiliar na medida do possível, né? Mas já atendendo a algo que a própria OAB já faz, que é a transparência, que é o respeito aos direitos fundamentais. Veja no próximo bloco. Lideranças indígenas pedem o apoio da OAB contra a PEC da demarcação de terras em tramitação no Congresso. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal
aprovou os nomes dos advogados Walter de Agra Júnior e Esdras Dantas de Souza para serem os representantes da advocacia junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. A sabatina foi conduzida pelo presidente da CCJ, senador Vitaldo Rego Filho, e contou com a presença dos dirigentes da OAB Nacional. Os 2 candidatos foram escolhidos pelos conselheiros federais da Ordem em sessão plenária aberta ao público. Lideranças indígenas foram à sede do Conselho Federal da OAB em Brasília para pedir o apoio da entidade na luta contra a PEC da demarcação de terras em tramitação no Congresso Nacional. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem divulgou portaria com os nomes dos integrantes da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB. A reunião foi aberta pelo presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, e contou com a participação de diretores da entidade. Logo no início, um grupo de mulheres indígenas apresentou um ritual de agradecimento e bênção. A comitiva de lideranças indígenas veio a Brasília buscar junto à Ordem dos Advogados do Brasil, autoridades e políticos, a suspensão da proposta de emenda à Constituição 215 de 2000, que atribui ao Congresso Nacional competência de aprovar a demarcação e homologação de terras indígenas, quilombolas e de áreas de conservação ambiental. Também foram discutidas alternativas para os povos após os problemas que surgiram com a demarcação de terras indígenas na região Raposa Serra do Sol, em Roraima. Essa comissão que foi criada, né, é um importante espaço para os povos indígenas para somar, digamos assim, a uma série de entidades que defendem os povos indígenas, que hoje, né, se está se tornando, né, digamos assim, mais uma contribuição para que esses direitos eles não sejam violados, né? E aí a gente está nessa demanda toda em busca dos direitos indígenas e que a gente está procurando tornar cada vez mais visíveis. A presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB lembrou que a visita dos índios ao Conselho Federal foi no intuito de chamar a atenção da entidade para as ações que têm impactos na vida dos povos indígenas. E a gente colocou essas nossas preocupações, dessas condicionantes que estão estabelecidas numa ação popular e que a gente considera que colocam em risco a vida e são totalmente inconstitucionais, né? Então, são nessas linhas jurídicas, né, que a gente também vem aqui na OAB também chamar a atenção, né, da OAB, que tem ações que discutem e que podem ter impactos bastante graves na vida dos povos indígenas, não somente para Roraima, mas para o Brasil todo. Marcos Vinícius aproveitou o encontro para assinar e divulgar a portaria com os nomes dos integrantes da comissão da entidade voltada para a defesa dos índios. Gostaria de assinar a portaria que designa os demais membros da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Na realidade, na ida a Roraima, nós criamos a comissão e designamos a presidente ou a presidenta, que é a Joênia Batista de Carvalho. Mas agora cumpre-nos designar os demais membros que foram já devidamente consultados pelo diretor tesoureiro Antônio Neildo, não só os indicados, como os presidentes das seccionais dos quais os mesmos estão sediados. Então, os nomes, nós temos o Adelar Kupczynski, de Goiás, o Adelson Lima Gonçalves, do Amazonas, Ana Paula Caldeira Souto Maior, de Roraima, Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão, do Distrito Federal, Edinaldo Rogério Tenório Vieira, do Amazonas, Luiz Dimas Pontes Vieira, de Pernambuco, Paulo Celso de Oliveira, do Distrito Federal, Paulo Machado Guimarães, Distrito Federal, Vilmar Martins Moura Guarani, de Mato Grosso, Alessandro Tertuliano da Costa Pinto, do Distrito Federal, Luiz Henrique Eloy Amado, do Mato Grosso do Sul, e Sâmia Roges Jordi Barbieri, do Mato Grosso do Sul. Esses 3 últimos membros consultores. A representante da etnia Taurepang destacou as limitações dos índios e a importância do apoio da OAB na defesa desses povos. Representando aqui, junto com todos, o Conselho Indígena de Roraima, né, essa comissão que foi montada, né, e pedir
encarecidamente o apoio da Casa, da OAB, do presidente, enfim, de todos aqueles que haja de forma, como houve o juramento, né, defender nós, povos. Então eu peço aqui encarecidamente que a cada um de vocês que compõem essa comissão da OAB, junto com a doutora Joênia, né, que está aí, uma guerreira, acredito que por isso que ela está aqui junto conosco, né? Então pedir esse apoio de cada um de vocês. O Conselho Indígena de Roraima agradece também, né? E dizer assim, que nós povos indígenas, como a colocação do seu Jaci, nós estamos reerguendo aquela terra que foi destruída, né, com o Raposa Serra do Sol. E as demais terras indígenas que foram demarcadas em ilhas, né? Hoje, se o índio sai para ir em busca do seu alimento, ele é capaz de pegar um tiro, né? Então tem as limitações. Então a gente precisa das nossas terras, nós precisamos desse apoio de cada um de vocês. Historicamente, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre defendeu os direitos dos povos indígenas, mas através da comissão será possível fazer um levantamento para pontuar os problemas existentes, melhorando a atuação da Ordem nessa questão. A partir daí também possibilitar a inserção da entidade ou da comissão, uma contribuição da entidade com os povos indígenas de forma mais equilibrada, de forma mais sistematizada e fundamentada. É importante a interlocução do movimento indígena com a comissão, seja levando os subsídios. Isso não vai resolver todos os problemas, não vamos esvaziar ou passar a fazer a luta dos povos indígenas, porque o objetivo da OAB, da comissão, é ajudar, é contribuir com esta luta, que é a luta dos povos indígenas, dos povos indígenas, cujos atores principais são os senhores e as senhoras, que sabe que são destinatários dessa responsabilidade, também desses direitos, e que somente com a mobilização, com a presença, com esse esforço, com esse sacrifício de deslocamento para Brasília, é que se vai, primeiro, defender essa pauta, e depois fortalecer essa pauta. Depois do intervalo, você vai ver professores e estudantes comentam inclusão de questões de filosofia do direito no exame de ordem. E Conselho Federal homenageia a advogada de 71 anos, aprovada na prova da OAB. O programa da Ordem dos Advogados do Brasil volta em instantes. O exame de ordem unificado, prova aplicada nacionalmente pela OAB como requisito obrigatório para que o bacharel em Direito possa ingressar nos quadros da advocacia, passará a ter uma ou duas questões de filosofia do direito. O anúncio feito pelo presidente nacional da Ordem foi bem recebido por professores e estudantes de Direito. Os futuros advogados terão agora mais uma disciplina para dominar. Filosofia do direito vai ser cobrada no exame de ordem. Ai, gente, fazer o quê, né? Estudante de direito é isso mesmo. Estudar, tem que saber de tudo, né? O exame da ordem é um exame complicado, né? E se existe essa necessidade de cobrar, que a gente estude para isso, né? A área do direito é uma área complexa, né? Então, assim, mais uma matéria ou menos matéria, isso daí faz parte da carreira, e a carreira nossa, a gente escolheu isso, temos que arcar com as consequências, né? O professor titular da Faculdade de Direito da UNB explica como a inclusão da disciplina vai beneficiar os que irão ingressar nos quadros da advocacia. Nesse plano amplo de posturas filosóficas, é importante que o advogado tenha uma noção, porque isso facilita a capacidade dele de argumentar. O advogado que está lá preso ao dia a dia de textos de código sem uma base de teoria do direito ou de filosofia do direito, ele tem muita dificuldade
de enfrentar questões complexas, controversas. Ele vai ser o advogado da rotina e ele não vai ter um horizonte de ampliação para o desenvolvimento. Então, em termos mesmo de êxito, sucesso profissional, essa referência é positiva e não se enganem que juristas com tradição muito prática no direito penal, direito civil, eles têm uma certa referência, uma certa base para poder desenvolver seus argumentos. Além disso, a filosofia do direito, ela possibilita que o jurista não se torne só jurista. Vai ter uma sensibilidade maior para as questões, por assim dizer, humanas e sociais. Ele vai ter uma maior possibilidade de enfrentar isso com uma certa distância para um tecnicismo que é, muitas vezes, alienador. Mas Marcelo ressalta, decorar conceitos filosóficos não é suficiente. O mais importante, portanto, não é saber se o aluno, se isso for levado à frente, saber se o aluno decorou algumas vertentes filosóficas, mas sim se o candidato, o respectivo bacharel, não ser mais aluno, mas está na situação de submeter ao exame, ele tem capacidade de argumentar em torno de uma questão qualquer. Eu diria até que o teste de filosofia poderia colocar decisões judiciais e procurar observar quais são os fundamentos que estão implícitos, qual é a linha filosófica que esse juiz trouxe nessa questão. Então, esse poderia ser um caminho para mostrar praticidade, porque isso enriquece a capacidade argumentativa do advogado. As questões serão objetivas, serão apenas 2 questões das 80, portanto é um passo inicial apenas. Não se trata de colocar questões em quantidade para prejudicar os estudantes, mas apenas questões que venham a simbolicamente demonstrar que não apenas as disciplinas profissionalizantes são importantes, mas também as disciplinas chamadas propedêuticas ou introdutórias. Inicialmente filosofia, mas posteriormente podemos pensar em sociologia, introdução ao direito, portanto as disciplinas que dão a base cultural, humanista para a formação do profissional. Os estudantes sabem da importância de cobrar filosofia do direito no exame de ordem. Acho importante, porque o exame deve analisar tudo, né? Todos os quesitos, porque a gente não estuda só o direito em si, o direito também abrange outras áreas. Eu acho uma matéria importante, eu sempre, assim, filosofia do direito é mais para tirar o senso comum, enfim, eu acho que é importante, acho que deveria ter, sim. Eu acho importante, porque acaba sim relacionando a parte da legislação, da jurisprudência com a parte doutrinária. Ajuda bastante, é importante. A inclusão da filosofia do direito no exame de ordem é uma demonstração prática de que não queremos um advogado apenas técnico, um advogado que conheça apenas as disciplinas profissionalizantes da advocacia ou do direito. Nós queremos um advogado cidadão, um advogado que conheça o mundo em que vive, que conheça a história das ideias, que conheça sobre ética e, portanto, a filosofia do direito. É uma disciplina reflexiva, uma disciplina que prepara para a cidadania e, portanto, será também obrigatória no exame de ordem, mas iremos previamente anunciar no edital do exame de ordem quando ela for efetivamente implementada. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil homenageou uma advogada de 71 anos, recém-formada no curso de Direito e aprovada na última edição do exame de ordem. Darcy Mendonça Morena, 71 anos, recém-formada em Direito e aprovada no exame de ordem sem fazer cursinho. Eu acho que você tem um método de ensino, se você pega para estudar de 2 às 5, você pega para estudar de 2 às 5. Não precisa também ficar em cima dos livros tanto tempo, porque às vezes você perde a vontade de fazer alguma coisa, deixa a sua vida para trás. Não, você tem que sair, divertir. Eu saio com as amigas, vou para o meu happy hour, tranquilamente, viajo, faço pilates, faço minhas caminhadas.
Depois de se aposentar, Dona Darcy começou a trabalhar na Justiça Federal. Sou aposentada, 30 anos de serviço de empresa privada. Aí eu resolvi, quando a gente se aposenta, você resolve fazer tudo que você não tinha tempo de fazer, porque você estava trabalhando, não podia. Então eu fui viajar, fui fazer outras coisas. Mas quem trabalhou sempre sente falta do trabalho. Aí eu resolvi fazer concurso. Aí eu fiz para o Tribunal Regional do Trabalho, para o Tribunal Regional Federal, passei neles e fui para o Tribunal Regional Federal. E aí trabalhei 13 anos. Eu tenho 43 anos de serviço. A baiana, moradora do Espírito Santo, entrou na faculdade depois dos 60. Na empresa privada você trabalha o expediente inteiro, é muito puxado. Tinha uma filha para criar, tinha um marido, tudo isso, né, toma tempo da gente. Então quando você chega a uma certa idade, já fez tudo o que tinha que fazer e está trabalhando numa área que você gosta, resolve fazer um curso de Direito. Aos 65 anos entrei na faculdade. A advogada foi homenageada no Conselho Federal da Ordem. O conselheiro federal pelo Espírito Santo, Setembrino Pelissari, prestou a homenagem. É uma honra muito grande para o Conselho Federal e especialmente para a bancada do Espírito Santo receber hoje nesse plenário esta colega que aos 71 anos se submeteu ao exame de ordem, foi aprovada, não fez cursinho, e demonstrou com isto o seu interesse em se associar à grande cruzada da Advocacia Nacional para a defesa dos direitos individuais e para a guarda da Constituição Federal. Ela dá um exemplo, fez o exame de ordem, passou, é advogada. Se incorpora agora à Advocacia Nacional, passa a ser nossa companheira de lutas da advocacia. E como ela disse quando recebeu a sua carteira da Ordem dos Advogados, ela disse: a partir de agora vou trabalhar na Justiça Federal para prestar assistência jurídica àqueles que não podem pagar. Ela, mais do que uma advogada, é uma advogada samaritana. Meus parabéns, doutora Darcy. Meus parabéns pela sua luta, pela sua vitória. Este conselho se sente honrado em recebê-la hoje aqui, nesse plenário, e deseja-lhe que a sua atividade em favor dos menos favorecidos seja coroada de pleno êxito. Quando falamos que temos 757 mil advogados, é preciso transformar esses números em seres humanos, quer dizer, não vê-los apenas como números frios. E esta singela homenagem à colega Darcy Mendonça Moreno é uma forma de tornar esses números algo concreto sobre o que acontece na vida do dia a dia dos advogados do Brasil. Dona Darcy vai usar a graduação para ajudar outras pessoas. Eu devo também ajudar as pessoas que não podem pagar para advogados, e também as nossas defensorias públicas estão muito abarrotadas, né? E esse auxílio voluntário é válido para as pessoas que não podem pagar. E o direito rege toda a nossa vida, desde o nascimento até a morte. Então, estudá-lo é muito bom, porque nos abre nossa mente, ajuda outras pessoas a reconhecer seus direitos. E quem pensa que a advogada vai parar por aí, se engana. Vou continuar estudando, vou tentar fazer um mestrado para dar aula. Vai mesmo? Vou. Acho que você tem que estudar sempre. Cabeça aberta é ótimo. E você ter contato com os jovens é maravilhoso, porque eles ensinam muito a gente. A gente pensa que não, mas ensina. Ensina você a ser mais paciente, mais tolerante e ter mais alegria de viver. Hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.